Olá, cursistas! Estamos aqui novamente para a nossa segunda aula. Agora abordaremos sobre os temas política, planejamento e legislação educacional, planejamento escolar e ética e transparência no serviço público. Começaremos a nossa aula com o assunto política, planejamento e legislação educacional. É notório que as mudanças têm apresentado novas demandas para o papel da escola e dos profissionais de educação. Essas mudanças revelam que a administração da educação deve considerar, ao mesmo tempo, as realidades globais e locais por meio do planejamento de ações voltadas para a emancipação dos indivíduos e para uma escola cidadã. Atualmente, a gestão da educação ultrapassou as formas estritamente racionais e técnicas e mecânicas que a caracterizaram tempos atrás. Na realidade, se atribuiu um novo significado para o conceito de gestão educacional, que está associada ao fortalecimento da democratização do trabalho da escola, bem como a participação responsável de todos com os resultados educacionais cada vez mais significativos para toda a população. Partindo dessa ideia, a gestão escolar é relacionada agora em duas grandes perspectivas teóricas práticas, autoritária e democrática. A gestão autoritária baseia-se na centralização das tomadas de decisões na figura do diretor, do professor em sala de aula ou ainda de determinados grupos dentro da escola. Nessa gestão, difunde a ideia de que basta ao diretor e aos seus auxiliares mais próximos, vice-diretor e assistentes, por exemplo, o domínio de conhecimentos e técnicas de gestão que orientam o trabalho escolar. Já na gestão democrática, todos os sujeitos devem conhecer os princípios da gestão e interferir nos processos decisórios da escola. Pressupõe, portanto, a participação coletiva nas ações que objetivam garantir o alcance das grandes metas definidas pela escola. Certamente, em suas atividades profissionais, você já deve ter percebido que há uma estreita relação entre os conceitos de política, planejamento e legislação educacional. Então, vamos examinar mais de perto essa relação. O primeiro conceito a ser analisado é o de política educacional. Entretanto, para sua compreensão, exige-se entender o conceito de política pública e política social. Políticas públicas são aquelas políticas mais amplas, definidas pelo Estado e que devem ser estendidas a todos os cidadãos, independente de cor, raça, sexo, idade, classe social ou qualquer outro critério. Por sua vez, as políticas sociais correspondem a uma fração das políticas públicas. É uma ação do governo numa determinada área de atendimento à população, por exemplo, políticas sociais de saúde, habitação, segurança, assistência e a própria educação. Porém, para que essa política se efetive, é preciso que o poder público elabore, implemente e avalie planos visando ao atendimento das necessidades do povo, focalizando certas áreas como, por exemplo, a educacional. Não podemos encarar a política social como sendo um papel a ser desempenhado somente pelo Estado. Ao contrário, a organização e mobilização dos grupos ajudam a estabelecer os padrões dessa política social e da própria educação. Quando os planejamentos decorrentes das políticas sociais são desenvolvidos para a educação, temos aí a política educacional, que reflete os anseios, os interesses e as contradições presentes em uma determinada sociedade.
Enquanto as políticas públicas podem ser entendidas como diretrizes governamentais revestidas do poder e dos valores estabelecidos pelo Estado em sua relação com a sociedade, as políticas educacionais correspondem a diretrizes que têm como objetivo melhor orientar as ações na área de educação. A política educacional é definida com o objetivo de atender necessidades do povo e de solucionar problemas educacionais diversos, inclusive alguns que estão presentes em nossa realidade há muito tempo, sendo um exemplo deste problema o analfabetismo. Exposto às informações sobre política, iremos relatar sobre o planejamento educacional. O ato de planejar faz parte da história do ser humano. Sempre enfrentamos em situações que necessitam de planejamento, embora nem sempre nossas atividades diárias sejam definidas em etapas concretas da ação. O planejamento pode ser entendido como um processo no qual são envolvidas uma ou mais pessoas com o propósito de pensar sobre os melhores meios de realizar uma determinada tarefa. Como processo, o planejamento leva os indivíduos que dele participam a discutirem suas próprias concepções acerca do que é planejar, estabelecer suas metas, debater e escolher as melhores formas de alcançá-los. Fazendo isso, os indivíduos participam da elaboração de determinado planejamento. E dentro da escola, por que é importante planejar? É importante porque planejar é uma atividade intrínseca à educação e, como tal, apresenta as seguintes características básicas: evitar a improvisação, prever o futuro, estabelecer caminhos que possam nortear mais apropriadamente a execução da ação educativa, prever o acompanhamento e a avaliação da própria ação. A escola é uma instituição que oferece a educação sistematizada. Por isso, a educação deve ser planejada pelas diversas instâncias do sistema. O planejamento educacional apresenta vários níveis. O quadro a seguir apresenta as definições e os níveis desse planejamento. Planejamento educacional. Incorporando as políticas educacionais, o planejamento do sistema de educação é, portanto, o de maior abrangência entre os níveis do planejamento na educação escolar. Planejamento curricular é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão e decisão sobre a sua organização, o funcionamento e a proposta pedagógica. Planejamento de ensino é o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constante interações entre professor e alunos e entre os próprios alunos. Plano é o planejamento colocado no papel. Neles são mencionadas decisões do tipo: o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer, com quem fazer. Projeto é também um documento onde neles são registradas as decisões mais concretas, reais, de propostas que se deseja realizar. Programa: conjunto de um ou mais projetos de determinados órgãos ou áreas com um período de tempo definido. O planejamento educacional deve ser realizado pelas esferas federais, estadual e municipal, considerando diversas variáveis como sociais, políticas, culturais, econômicas, demográficas, tecnológicas, entre outras, com o intuito de buscar sintonia com os objetivos mais amplos da política educacional. Por isso, esse planejamento deve ser definido tomando
como referência à relação educação e sociedade. É notório que todo processo de planejamento implica escolhas e decisões que, por sua vez, estão vinculados a um sistema de valores, princípios e padrões tomados como referência para dar sentido às ações. No caso do planejamento educacional, trata-se de um instrumento de implantação das políticas estabelecidas com foco no processo de reflexão e de tomada de decisões sobre a ação humana. Na formulação do planejamento educacional, devem ser observados vários elementos tais como as políticas educacionais e seus resultados em um determinado período de tempo, o contexto social mundial, nacional, regional e local, indicadores de matrícula, evasão, aprovação, repetência, recursos materiais e recursos dos sistemas escolares. Para vocês, cursistas, que atuam na escola, é de fundamental importância a compreensão das relações existentes entre a formulação de políticas públicas para a educação e o planejamento educacional. Na realização de um bom planejamento, devemos observar as seguintes características. O planejamento deve ter participação. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no processo, maiores serão as chances de um planejamento ser bem executado e de se encontrarem saídas para as dificuldades. Ter objetividade. Os planejamentos devem ir diretamente às questões centrais, falando com as palavras certas o que se deseja alcançar. Ter coerência refere-se à necessidade lógica entre os vários elementos que o compõem, objetivos, recursos, tempo e cronograma. Execuibilidade. O planejamento deve apresentar condições possíveis para a sua realização. Flexibilidade. Quer dizer que o planejamento deve apresentar facilidade e possibilidade de ser modificado para atender situações não previstas. Tem que ter continuidade. Todas as atividades e ações previstas devem estar integradas do começo ao fim, possibilitando a percepção clara de sequência entre elas. Contextualização. O planejamento precisa estar adequado aos desafios e demandas do contexto social em que está inserido. Clareza. A linguagem utilizada deve ser simples e clara para não causar dupla interpretação. Como atividade presente na vida humana e, sem dúvida, na educação, o planejamento possui grande importância por várias razões, como, por exemplo, ajuda a evitar que os profissionais envolvidos nas ações da escola caiam na improvisação de suas práticas. Aponta alternativas capazes de orientar da maneira mais apropriada possível a realização do trabalho escolar. Contribui para prever estratégias de acompanhamento das ações definidas visando ao alcance de determinados objetivos e a avaliação dessas mesmas ações. E aí? Qual é a relação entre política, planejamento com a legislação educacional? A política educacional brasileira é a operacionalização da legislação educacional, que são diretrizes, normas e leis, e, simultaneamente, a política orienta a formulação das leis educacionais brasileiras. E, por sua vez, o planejamento é a prática que se caracteriza como instrumento de implantação das políticas educacionais estabelecidas. São os mecanismos técnicos operacionais que transformam diretrizes, objetivos e orientações gerais em planos, programas e projetos para orientar, conduzir e avaliar a execução das atividades e tarefas educacionais. O reconhecimento da educação como um direito não foi algo meramente
concedido ao povo, mas, sobretudo, é produto de lutas, debate e mobilização na sociedade brasileira. Os resultados dessas lutas, ainda que algumas vezes parciais, vêm sendo assegurados pela legislação educacional brasileira em seus mais variados níveis de definição e aplicação. É importante de se conhecer a legislação educacional vigente no Brasil, porque é nela que estão definidas as diretrizes consideradas fundamentais para a educação do nosso povo. A legislação educacional constitui importante referência para garantir a realização do trabalho escolar de maneira organizada, bem como de maneira democrática, na medida em que permite que todos sejam tratados em condições de igualdade. É importante ressaltar que as políticas educacionais e o planejamento educacional se traduzem em ações concretas no cotidiano da escola, revelando que toda escola deve buscar formas de tornar concretas as intencionalidades dessa mesma política. Por isso, cada escola deve propor ações concretas para operacionalizar o planejamento educacional. Um dos instrumentos que possibilita esta ação da escola é o projeto político-pedagógico. O trabalho escolar é resultado de muitas mãos. Por isso, é fundamental que todos os profissionais que atuam na escola se vejam e sejam educadores no contexto dessa organização. Que todos os envolvidos com o trabalho escolar assumam a tarefa de contribuir para a formação dos alunos. Assim, vocês que atuam na secretaria escolar ou queiram atuar, podem contribuir com a parcela de responsabilidade nessa grandiosa missão. Tenham uma mudança de comportamento no seu trabalho. Quando você atender um pai ou uma mãe que vai à escola matricular o filho, aproveite para falar com ele ou com ela sobre a importância da frequência escolar, bem como de o estudante desenvolver hábitos de estudo e leitura em casa. Você está, ao mesmo tempo, reforçando a função social da escola e apoiando o trabalho que o professor desenvolverá em sala de aula. Ressalte para os pais ou responsável pelos alunos que a escola possui um regimento e um projeto pedagógico próprio, cuja elaboração conta com a participação inclusive dos pais, estará mostrando para a comunidade a importância desta no planejamento do próprio trabalho escolar. Observe que ações como essas podem ser comumente desenvolvidas por você em seu cotidiano profissional, atuando na secretaria escolar. Mesmo sendo de naturezas diferentes, as ações escolares precisam ser planejadas, mantendo relações de complementariedade e interdependência entre si. Essa preocupação com o planejamento é que possibilitará a gestão escolar alcançar o seu objetivo maior, garantir a qualidade social da educação para todos. Os desafios do mundo atual exigem da escola um planejamento que considere a prática educativa como um processo em permanente construção e seja elaborado visando a promover mudanças no contexto social. Nesse sentido, o planejamento corresponde a um processo por meio do qual estabelecemos uma relação entre pensar e agir, visando a possibilitar o diálogo constante entre o pensamento e a ação. No mundo atual, o processo de planejamento educacional deve assumir um caráter participativo, não sendo diferente na escola, porque assim o planejamento acaba por se construir em processo de mobilização dos indivíduos em relação a um objetivo comum, a melhoria da qualidade dos serviços que a escola presta. As fases do processo de elaboração e implementação do planejamento escolar podem ser classificadas em: primeira fase, diagnóstico; segunda fase, programação; terceira fase, acompanhamento e avaliação, as quais devem ser compreendidas de forma interligadas e interdependente para todos os grupos dentro da escola o conheçam. Primeira fase, diagnóstico, levantamento das reais necessidades da escola,
a partir da percepção dos diversos atores escolares, voltada para mapear os pontos fortes e fracos presentes no trabalho da escola, bem como os possíveis riscos existentes para um bom andamento desse trabalho. O diagnóstico é fundamental no processo de planejamento, porque ajuda as pessoas envolvidas a criarem as condições para saberem, com precisão, aonde desejam chegar com o trabalho que ajuda a realizar na escola. Ele corresponde a um levantamento minucioso da realidade escolar para que o planejamento seja de fato adequado a ela. Nessa lógica, significa pesquisar com cuidado todos os aspectos envolvidos no trabalho da escola: físicos, sociais, culturais, administrativos, financeiros, pedagógicos. Segunda fase, programação. Definição clara e específica de metas a serem alcançadas pela escola em seu trabalho cotidiano, considerando ao mesmo tempo a política educacional mais abrangente e sua própria realidade. É o momento que a escola concentra esforços coletivos visando, entre outros, formular diretrizes e estratégias de ação a serem seguidas, estabelecer objetivos, definir estratégias de ações e responsabilidades e elaborar cronograma de implementação, registrar o plano de ação. Terceira fase, acompanhamento e avaliação. Deve ser executada desde o diagnóstico e a programação das ações. Portanto, o controle e a avaliação vão desde o início até o final do processo de planejamento. Tem como objetivo amplo e examinar, a partir do uso de critérios previamente definidos, o alcance dos planos traçados. O acompanhamento tem como objetivo coletar dados e produzir informações que contribuam para a escola tomar decisões visando a corrigir, reforçar ou mudar a direção das ações programadas na fase anterior. Finalmente, a avaliação deve ser contínua de forma a fornecer informações sobre o andamento das atividades programadas. Ela corresponde a um conjunto de mecanismos, instrumentos, métodos e técnicas utilizadas para acompanhar, analisar e julgar a execução de planos, programas e projetos, considerando o diagnóstico realizado e ações programadas. Todas essas fases devem ser bem elaboradas e acompanhadas para não comprometer o planejamento, pois não adianta realizar o diagnóstico, estabelecer uma boa programação com estratégias, métodos e objetivos e não realizar o constante acompanhamento e avaliação para verificar se o que foi estabelecido está realizando conforme planejado e ao final verificar se alcançou o objetivo desejado. Ainda dentro da organização do trabalho da escola, surge outro conceito, o de plano. Dizemos que o plano é o produto final, concreto, do planejamento. Ele é, então, o documento que define decisões, objetivos, estratégias, instrumentos, recursos e prazos para o alcance dos resultados, devendo guardar estreita relação entre esses componentes. O plano nada mais é a apresentação organizada e contextualizada das decisões tomadas pela escola, levando em conta o conjunto de ações que pretende realizar. O planejamento do trabalho da escola deve ocorrer, de fato, na perspectiva do coletivo, mesmo que trabalhar coletivamente seja bastante difícil. Mas temos a convicção também de que este é o caminho para planejar o trabalho de uma escola de fato democrática. Afinal, planejar coletivamente é um grande passo no sucesso do planejamento e isso, com certeza, nos faz crescer muito mais.
Chegamos ao último conteúdo da nossa disciplina, Ética e Transparência no Serviço Público, compromisso de todos na construção da cidadania. A reflexão acerca desta questão leva ao reconhecimento de que a própria escola, ao planejar, executar e avaliar o seu trabalho de forma participativa e democrática, acaba por valorizar a ética, à medida que se propõe a fazer isso de forma transparente. Neste mundo, repleto de grandes e rápidas transformações, a ética é um dos maiores desafios hoje enfrentados pelas organizações frente a um mundo que passa por constantes e grandes mudanças. Por isso, a reflexão ética deve estar presente em todas as organizações sociais, particularmente na escola. Mas o que podemos entender sobre ética? A palavra ética, que quer dizer modo de ser ou maneira como o indivíduo organiza sua própria vida na sociedade. A ética pode ser concebida também como um padrão de comportamento orientado pelos valores e princípios morais e da dignidade humana. Segundo o autor Walls, a ética é um elemento presente em toda conduta humana. Por isso, podemos dizer que todo homem possui certo senso ético que permanentemente o leva a avaliar e julgar suas próprias ações, visando a identificar se elas são, por exemplo, certas ou erradas, justas ou injustas. Nessa lógica, ela é uma reflexão crítica sobre a moralidade da conduta humana na sociedade. Sem dúvida, a ética é um conceito bastante discutido no mundo de hoje. Porém, sua compreensão exige o entendimento de um outro conceito estritamente relacionado a ele, o conceito de moral. Moral é um conjunto de regras, costumes, normas e valores que visa a regular as relações estabelecidas entre os indivíduos no âmbito de uma determinada comunidade social. A ética é a reflexão sobre o comportamento humano ou sobre o conjunto de normas morais que orientam ou deveria orientar a vida de uma sociedade. Por sua vez, a moral significa os valores ou normas práticas de convivência em um grupo social. Quando ressaltamos a ética no serviço público, estamos falando de uma conduta no âmbito dessa atividade que permita avaliar a atuação dos servidores a partir de determinados parâmetros que devem orientar o seu trabalho. Esses parâmetros precisam contribuir para garantir a todo cidadão que procura qualquer esfera da administração pública, seja federal, estadual ou municipal, ser bem atendido em suas expectativas e necessidades. A ética deve estar associada a padrões bem definidos de conduta, de conhecimento, tanto dos servidores quanto do cidadão comum que utiliza os serviços das organizações, por exemplo, da escola onde você atua. Os princípios que regem o serviço público estão fixados na Constituição Federal. Agora, analisaremos um pouco dos princípios constitucionais que devem orientar a conduta ética da administração pública no Brasil, sendo eles legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Princípios constitucionais. Legalidade implica o reconhecimento da lei como uma das mais importantes condições para assegurar a vida em comum. Na verdade, o próprio serviço público é o responsável por traduzir uma boa parte do sistema público de regras em ações. O agente público deve agir em conformidade com a lei. Impessoalidade revela de maneira mais clara o caráter público do serviço público, fazendo com que, na administração pública, sejam evitadas condutas associadas a preferências, privilégios e ou diferenças. O princípio da impessoalidade pressupõe os seguintes aspectos: a capacidade de os indivíduos fazerem a diferença entre o que é público e o que é privado, o interesse público em detrimento de interesses particulares.
Todos são iguais por possuir o mesmo valor como pessoas diante um dos outros. Todos devem receber, como princípio, o mesmo tratamento no âmbito do serviço público. Quanto mais impessoalidade nas organizações públicas, mais se promove a igualdade entre os indivíduos. Moralidade. Garante a ideia de que conduta ética dos servidores públicos não pode ser contrária aos padrões éticos definidos de forma mais geral pela sociedade em sua totalidade. Quando não levada em consideração, ocorre a violação dos direitos do cidadão, bem como o comprometimento dos bons costumes e valores em uma determinada sociedade. Publicidade. Este valor está estreitamente relacionado ao aspecto público da administração pública e a ele associam-se importantes ideias como, por exemplo, a transparência e a necessidade de prestar contas diante do público. Observe que são os princípios constitucionais que asseguram ao cidadão não haver espaço para abuso da autoridade. Assim, quando esses valores são vividos no setor público, redimensiona-se a cidadania. O reconhecimento desses princípios pela população pode ampliar a participação do cidadão em decisões que, mesmo externas à escola, podem influenciar o trabalho que ela desenvolve e do qual você, por exemplo, participa. Por outro lado, é importante chamar a atenção para o fato de que, quando os referidos princípios não são seguidos, visando assegurar a necessária transparência no serviço público, podem aparecer sérios desvios de conduta neste espaço, como, por exemplo, o que se convencionou chamar de corrupção. Ainda no contexto da administração pública, também tem outro conceito muito importante, o de responsabilidade. Ser responsável no serviço público significa aquele que responde por algo ou alguém e que, portanto, está obrigado a dar uma resposta em determinada situação. Esse conceito remonta ao conceito de responsabilização. Isso porque, na administração, como aquela desenvolvida na escola, as pessoas não apenas é responsável por aquilo que faz, mas também pode ser responsabilizada quando deixa de fazer algo que deveria fazer. Este texto apresenta um contexto que nos permite refletir sobre os conceitos de responsável, responsabilização e responsabilizado. Quem é quem? Era uma vez uma empresa que tinha 4 funcionários chamados todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo estava certo de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém ficou zangado com isso, pois era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo não o faria. A história termina com todo mundo culpando alguém, quando realmente ninguém poderia responsabilizar qualquer um. Então, falar sobre ética no serviço público é extremamente importante e se relaciona à ideia de termos uma conduta profissional cuja base é um padrão definido a partir dos princípios analisados anteriormente. Por isso, deve-se combater a falta de ética na administração pública. A responsabilidade e a transparência são 2 dimensões de extrema importância para o funcionamento das organizações públicas, como a escola. Esses 2 elementos contribuem para a cidadania dos sujeitos que trabalham nessa organização, sendo eles professores, gestores, corpo técnico administrativo e servidores de apoio, e dos usuários, que são os pais, alunos e comunidades em gerais.
Muitas experiências visando a melhoria do funcionamento da administração pública foram empreendidas em nosso país. Uma dessas experiências de natureza democrática chama-se orçamento participativo. Essa prática é um instrumento de participação popular nas decisões de orçamento e execução de obras e programas destinados a atender às necessidades gerais da população. Por meio dele, o Estado divide com os cidadãos as decisões a serem tomadas com o objetivo de melhor atender à necessidade do povo, mostrando que os indivíduos podem e devem participar das ações e decisões que lhes dizem respeito na vida cotidiana como cidadãos. É preciso, portanto, que a sociedade exerça sua cidadania plena, cobrando a ética e a transparência nas organizações públicas. Como é dito pelo professor Milton Santos, a cidadania é como uma lei, ela existe, mas precisa ser descoberta, aprendida, usada, ampliada e reclamada. Caros cursistas, chegamos ao final do conteúdo da nossa disciplina Trabalho Escolar e Teorias Administrativas. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Bons estudos e desejo a todos sucesso!